Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, turma do 4º ano! Como vocês estão? Estão bem? Estão acompanhando as nossas aulas, realizando as nossas atividades? Então, peguem o material de vocês e vamos começar a nossa aula. Vamos ver qual é o objetivo, quais são os objetivos da aula de hoje. Ler e compreender o conto João e Maria. Localizar informações no texto lido. Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas. Agora nós vamos observar uma imagem. Olhem lá. Que imagem linda! O que vocês conseguem identificar nesta imagem, crianças? Que história será que nós vamos ver hoje? Qual é o conto será que vocês vão ouvir e acompanhar hoje? Observem lá. Temos características da história aí nesta imagem. Temos um menino e uma menina. Uma casa. Esta casa é uma casa normal? O que tem de diferente nesta casa? Qual é a característica dela? Eu estou vendo que tem rosquinhas nesta casa. Tem balinhas, chocolates, bolachas. Alguém aí já conseguiu adivinhar qual é a história? Qual é o conto que nós vamos trabalhar hoje? Será que alguém acertou? Vamos ver então qual é o nosso conto de hoje? João e Maria, isto mesmo! Vamos então hoje acompanhar a história desses dois irmãos, não é? A professora trouxe aqui para a nossa aula de hoje esse conto, ele é um conto adaptado, então vocês podem ter já ouvido outras versões dele, certo? A professora trouxe esta para nós trabalhar hoje. Vamos ouvir o conto? Peguem a folha de vocês lá que a professora mandou e vamos acompanhar a leitura. Era uma vez 2 irmãos, João e Maria. Eles gostavam de passear pela floresta para colher flores. Antes de saírem, a mãe sempre trazia um punhado de pedrinhas brancas e dizia: levem e espalhem pelo caminho. Depois, voltem recolhendo as pedrinhas. Assim, não haverá perigo de vocês se perderem. Vão com Deus! Naquela manhã, porém, a mãe não encontrou as pedrinhas e entregou aos filhos um punhado de miolo de pão. João e Maria se despediram da mãe e do pai e foram contentes pelo caminho, cantando, observando as árvores e o céu, fazendo bolinhas com o miolo de pão. Quando resolveram voltar para casa, perceberam uma coisa estranha. As bolinhas desapareceram. Como isso pode ter acontecido? De repente, avistaram um pássaro carregando no bico um miolinho de pão. Neste momento, os dois perceberam que estavam perdidos. João e Maria caminharam o dia inteiro e, quando o sol já ia se pondo, avistaram uma casinha. Era uma casa engraçada, toda feita de bolos, biscoitos e pão de ló. As telhas eram feitas de chocolate e as flores do jardim de caramelos, balas e docinhos. João e Maria comeram bastante, até que ouviram uma voz rouca e arrepiante. Gata, jumento, pede alfacinha, quem está comendo a minha casinha? Crianças, quem será que falou isso? Vocês já imaginaram, já sabem quem foi que falou? Vocês têm ideia de quem pode ter falado isso para João e Maria? Vamos acompanhar lá e ver quem foi? João e Maria tomaram um susto e a velha disse:
entrem, lindas crianças, vou alimentar e aquecer vocês. Mas as aparências enganam. Na verdade, a velha era uma bruxa que adorava devorar crianças. Ela prendeu João numa gaiola e pôs a menina para trabalhar. O plano da bruxa era engordar João e comê-lo primeiro. Todos os dias, a bruxa, que não enxergava bem, dizia: "Mostre o dedinho, menino, quero saber se está gordinho. Vou assar você com temperos finos, não sobrará nem um bocadinho." Entretanto, João estendia um pequeno osso de galinha e a bruxa ficava furiosa ao sentir que o menino não engordava. Depois de um mês, ela decidiu que ia assar João de qualquer jeito. Quando a bruxa se abaixou para ver se o forno já estava preparado, Maria encheu-se de coragem e empurrou-a com todas as forças. Depois, trancou a porta do forno e correu para libertar João. A bruxa gritava, mas as crianças só pensavam em se salvar. Estavam saindo de casa quando viram um enorme baú e encontraram um tesouro. Encheram 2 sacos com moedas de ouro e com pedras preciosas e correram floresta adentro. Em casa, seus pais estavam na cozinha, chorando e rezando pelos filhos que se perderam. Ao entardecer, João e Maria chegaram cansados, mas felizes, e voaram no colo dos pais. O encontro virou uma festa, com muitos beijos e abraços. Logo depois, os pais encontraram os sacos jogados na porta da cozinha. Abrindo-os, ficaram admirados com toda aquela riqueza. Na manhã seguinte, João e Maria contaram aos pais em detalhes tudo o que aconteceu. O miolo de pão, os passarinhos, a bruxa, a fuga e o tesouro. Gostaram do conto, crianças? Vocês já conheciam essa versão que a professora trouxe? Tenho certeza que uma versão vocês já conheciam. Pode não ser exatamente igual a esta que a prof trouxe, não é mesmo? Como João e Maria se comportaram ali? Eles passaram muito medo, não é mesmo? Verdade! Essa bruxa, será que essa bruxa era boazinha que estava cantando para as crianças? Não era não. Lembram lá o que o texto nos falava? As aparências enganam. Agora a professora trouxe aqui alguns trechinhos, alguns pedaços do texto para nós ler e analisar, certo? Vamos prestar atenção com a professora. Vamos ler o primeiro trechinho então. Era uma vez 2 irmãos, João e Maria. Eles gostavam de passear pela floresta para colher flores. Então, nós vimos aí o primeiro trechinho do texto. Quando se passou essa história? Será que neste trechinho, crianças, neste parágrafo, nós conseguimos ter uma ideia de quando se passou essa história? Aqui fala se foi hoje, se foi ontem, se vai ser amanhã. Fala em mês, em ano? Não, não fala. Qual é a ideia de tempo que nós temos aqui neste parágrafo? Alguém aí em casa já descobriu? Era uma vez. Era uma vez nos mostra certinho um tempo cronológico? Não, ele nos dá uma ideia de tempo que não tem período certo, certo? Uma ideia atemporal. Vamos ver o que mais? Quem eram os personagens deste conto que aparecem aqui neste trecho, crianças? Vocês conseguiram identificar? Quem será que aparece aí neste trecho? João e a Maria.
Isso mesmo. Neste trechinho que a gente está analisando, os personagens são João e Maria. No decorrer da história vão aparecendo outros personagens, certo? Lembrando que nós estamos analisando este parágrafo. Vamos ver quais outras informações? O que gostavam de fazer? O que essas crianças gostavam de fazer segundo o texto? Será que nos fala? Passear pela floresta para colher flores. Olha o que eles gostavam de fazer, certo? Vamos acompanhar com a prof agora outro trechinho. Era uma casa engraçada, toda feita de bolos, biscoitos e pão de ló. As telhas eram feitas de chocolate e as flores do jardim de caramelos, balas e docinhos. João e Maria comeram bastante. Crianças, neste trecho da história nós temos as características do quê? Isso mesmo, da casinha de doces. E com essa descrição aqui do parágrafo, vocês conseguem imaginar essa casinha? Dá pra gente imaginar, olha, eles começam falando que a casinha é engraçada. Por que será? Ela é feita do quê, crianças? De bolos, biscoitos e pão de ló. Olha quantos detalhes nos traz para nós imaginar esta casinha. As telhas eram feitas de chocolate. As flores do jardim de caramelos, balas e docinhos. Certo? Será que se a autora colocasse aqui que era uma casa feita de doces, nós teríamos condições de imaginar como ela era? A gente, inclusive, poderia imaginar, mas nós não teríamos tantos detalhes para a gente ter uma imagem mais real, mais fiel do que esse autor está querendo nos dizer. Não é mesmo? Ouviram uma voz rouca e arrepiante. Como será que era a voz da bruxa? Vamos ver? Como é a voz da bruxa e como nós podemos imaginar esta bruxa? Com uma voz rouca e arrepiante? Nossa, essa bruxa já me deu muito medo. Vocês conseguem imaginar uma bruxa que tem a voz bem rouca e que nos dá arrepios quando a gente ouve? Será que a risada dela é serena? Não, ela é uma bruxa que dá muito medo, isso mesmo. Uma bruxa tenebrosa que pegou ali o João e a Maria, não é mesmo? Ela não queria comer o João? Por aí a gente já pode ver, né, crianças, que essa bruxa era uma bruxa medonha. Vamos continuar então com a nossa análise. Entrem, entrem, lindas crianças. Vou alimentar e aquecer vocês. Mas as aparências enganam. O que podemos entender com a expressão destacada? O que é destacada, crianças? Isso mesmo, destacada aqui, ó. A professora sublinhou, destacou uma frase do nosso parágrafo, certo? Então, nós estamos aqui. A pergunta, ela se refere à expressão destacada. Vamos ler novamente qual está destacada? Mas as aparências enganam. O que será que significa a expressão as aparências enganam? Primeiro, olhem lá, o parágrafo começa com a bruxa toda boazinha, falando lá para as crianças, entrem, lindas criancinhas, eu vou alimentar e vou aquecer vocês. Será que essa bruxa era boazinha? Será que ela está falando a verdade para o João e para Maria? Mas, olhem lá, a primeira palavra lá da outra frase, mas. Lembram que a gente trabalhou que o mas nos traz uma ideia de contradição, de contrário? Mas as aparências enganam. A bruxa estava querendo passar para o João e para Maria que ela era muito boazinha, não é isso? Será que ela era boazinha? Não, ela queria comer as crianças, colocou a pobrezinha da Maria lá para trabalhar, não é? Então, quando a gente ouve aparências enganam, significa que nem tudo que a gente está olhando, que a gente está vendo é verdade, não é mesmo?
Vamos continuar. Quando a bruxa se abaixou para ver se o forno já estava preparado, Maria encheu-se de coragem e empurrou-a com todas as forças. Depois trancou a porta do forno e correu para libertar João. Na frase destacada novamente, como imaginamos a atitude de Maria? Então é na frase que a professora destacou aqui no nosso parágrafo. Maria encheu-se de coragem e empurrou-a com todas as forças. O que será que está significando, né? Olhem lá, como nós podemos imaginar a atitude que a Maria teve. Será que ela foi lá e pediu licença para a bruxa? Será que ela foi toda delicada? Não, ela encheu-se de coragem. Então ela tomou coragem para enfrentar a bruxa. Não é mesmo? Empurrou com todas as forças. Então quer dizer que ela empurrou com todas as forças que ela tinha, com toda a convicção que ela queria que a bruxa fosse parar trancada lá dentro do forno. Não é mesmo? Ao entardecer, João e Maria chegaram cansados, mas felizes, e voaram no colo dos pais. Como podemos imaginar o encontro de João e Maria com os seus pais? Como será que foi esse encontro, crianças? Será que eles chegaram calminhos e foram para o colinho dos pais deles? Qual palavra será que nos mostra que esse encontro foi magnífico, foi esperado, foi um encontro emocionante? Aqui o texto está falando que eles voaram no colo dos pais. Será que João e Maria criaram asas e saíram voando pela floresta para encontrar os pais? Não, voaram. Ali nos traz uma ideia de que as crianças foram correndo, elas estavam com tanta saudade, tão aliviadas de encontrarem os pais, não é mesmo? Então esse voaram não é no sentido de sair voando por aí, é no sentido de correr, certo? Quando a gente vai ler alguma coisa, a gente tem que prestar atenção no sentido que a palavra está trazendo para a frase que nós estamos trabalhando, certo? Voaram no colo dos pais, correram para o colo dos pais, ok? Vamos continuar. Agora, a professora trouxe uma atividade para vocês. Peguem o caderninho, coloquem a data de hoje e vamos lá. Copiem em seu caderno o trecho abaixo. Em seguida, destaque quem são os personagens, onde vivem e o que fazem para viver. Então, vocês vão copiar no caderninho de vocês e vão destacar, vão sublinhar, vão circular as informações que a professora está pedindo ali, certo? Vocês têm 7 minutinhos para fazer esta atividade, ok? Vamos lá!
Conseguiram, crianças? Retiraram as informações, destacaram as informações aí no trechinho do texto que a professora pediu? Será que vocês conseguiram? Vamos corrigir agora, então, ver se está tudo certinho, ok? Vamos lá. Às margens de uma floresta existia há muito tempo uma cabana pobre feita de troncos de árvores, onde morava um lenhador e a sua segunda esposa e seus dois filhinhos, nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. Então vamos lá. Primeiro, a professora já destacou ali. Onde vivem e o que fazem para viver? Quem eram os personagens? A professora marcou aqui para vocês observarem que neste trecho que a professora trouxe, ele já dá uma ideia de tempo. Isso aconteceu há muito tempo atrás, certo? Agora vamos ver lá quem são os personagens que está aparecendo aqui neste trechinho. O João, a Maria e quem mais? Tem mais personagens. A esposa e o lenhador. Então, neste trecho, nesta versão que a professora trouxe, apareceram 4 personagens já no começo da história, certo? Foi uma história que aconteceu há muito tempo. E o que será que eles faziam para viver? Vocês conseguem identificar? Isso, eles cortavam lenha. Ali ele fala que vivia um lenhador. Então, eles cortavam lenha para viver, não é mesmo? Que é uma profissão já mais extinta nos dias de hoje, certo? Vamos continuar as nossas atividades agora. Vamos ler a frase com a professora. João e Maria saíram, andaram na estrada amassando o pão nas mãos. Agora vamos ler esta outra frase com a professora. João e Maria se despediram da mãe e do pai e foram contentes pelo caminho, cantando, observando as árvores e o céu, fazendo bolinhas com o miolo de pão. Crianças, nestas 2 frases que a professora está mostrando aqui para vocês, que nós realizamos a leitura, qual é a diferença entre elas? Vocês conseguem identificar? Isso! A primeira frase, ela está mais resumidinha. Vocês conseguem imaginar, mas ela não dá uma clareza nos detalhes do que aconteceu. Ela não chama tanta atenção para uma história, não é mesmo? E agora a segunda frase que a professora colocou aqui. Ela traz mais a riqueza dos detalhes de como o João e a Maria foram andando pela floresta, que eles estavam observando o céu, fazendo bolinhas com o miolo do pão. Eles não estavam apenas carregando, amassando o pão, certo? Quando nós vamos escrever uma história, nós precisamos caprichar nos detalhes da história, certo? Na descrição que acontece da história, da situação que cada personagem está passando, está vivendo ali naquela história, certo? São esses detalhes, essa descrição feita que vai chamar a nossa atenção para a leitura, não é mesmo? Vocês não conseguiram imaginar muito melhor a segunda situação que a professora trouxe? Conseguiram, né? Então agora vamos ver como nós vamos fazer a descrição desta figura aqui. Uma bruxa. Como que eu poderia passar para vocês o que eu estou pensando, o que eu estou imaginando desta bruxa? Será que se eu falar só que a bruxa é feia e malvada, vocês vão conseguir imaginar como realmente ela é? Será que se um autor lá da história colocasse a bruxa feia e malvada pegou João e Maria? Não, nós podemos escrever outras formas de mostrar que esta bruxa era feia e era malvada, certo? Mais riquezas, detalhes para chamar a atenção de quem vai ler a história de vocês. Vamos pensar com a professora? O que mais que nós podemos falar desta bruxa? A bruxa é assustadora. Ela nos dá muito medo, ela nos assusta. Ela voa em uma vassoura mágica.
Olhem lá, então ela é feia, ela é malvada, ela é assustadora e ela voa em uma vassoura mágica. Olha lá quanta informação. Ela não usa sapatos. Olha lá, quem será que prestou atenção nesse detalhe da imagem? Que ela não usa sapatos. Que ela tem unhas enormes. Olhem lá, tanto as unhas da mão quanto as unhas do pé. São enormes. Sua risada é medonha. Então a risada da bruxa nos dá muito medo também, não é mesmo? Vamos ver o que mais nós podemos falar da bruxa? Seus cabelos são brancos como a neve. Olhem lá, a bruxinha do cabelo bem branquinho. Ela usa chapéu e roupas roxas. Eu já estou conseguindo identificar bem quem é essa bruxa. Faltam dentes em sua boca. Olhem lá, a boca dessa bruxa nem tem todos os dentes. Seu nariz é imenso ou enorme. Como é grande o nariz dessa bruxa? Tem verrugas no rosto. Então, com estas, olhem quantas informações, quantas descrições a professora conseguiu de uma figura da bruxa. Não ia ficar uma história muito rica em detalhes se nós tivéssemos escrito todas essas qualidades, todos esses detalhes para essa bruxa? Qualidades boas, qualidades ruins? Nós temos que caprichar na nossa descrição. Então, se a professora tivesse deixado lá, a bruxa é feia, vocês não iam conseguir imaginar todos esses detalhes que a professora falou da bruxa. Então, agora que nós já vimos a imagem da bruxa, olhem aqui com a professora a imagem dessa floresta. Antes de vocês fazerem a atividade, nós vamos conversar sobre ela. Então, olhem aqui a imagem dessa floresta. O que será? Quais são as descrições, quais são as qualidades que nós podemos fazer dessa floresta? A floresta é bonita? Será que a floresta é só bonita? Eu não tenho outras coisas para falar dessa floresta? Ah, olhem lá, as bruxas assustadoras escondem-se nesta floresta. É uma linda floresta encantada. A floresta mágica e os animais são encantados. E os raios do sol iluminam a floresta. Então, olhem aqui quantas descrições que a professora fez dessa floresta. Agora, vocês vão olhar essa floresta e vão fazer a descrição de vocês aí no caderninho, certo? 8 minutinhos para vocês fazerem essa atividade.
Conseguiram realizar, crianças? Tava muito fácil, não é mesmo? Vamos só relembrar o que a professora tinha dito sobre a floresta? Lembrando que vocês podem ter escrito outras coisas, que também não está errado. Vocês podem ter imaginado essa floresta de outra forma. A floresta é bonita, as bruxas assustadoras escondem-se na floresta, é uma linda floresta encantada, os raios do sol iluminam essa floresta, a floresta é mágica e os animais são encantados. Então, são as descrições da professora, certo? Agora vamos ver a nossa atividade. Tarefa. Olhem lá a tarefa, então. Nós fizemos aqui na aula e vocês vão fazer aí em casa com a atividade que a professora mandou. Observe a figura e descreva usando expressões de emoção ao leitor. Então, a professora colocou ali uma casinha e vocês vão descrever essa casinha, certo? Caprichem aí, crianças! Nossa aula está terminando. Vamos ver se nós conseguimos atingir os nossos objetivos? Ler e compreender o conto João e Maria. Localizar informações no texto lido. Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas. Então, nós lemos este conto, crianças, nós destacamos parágrafo por parágrafo as informações que estavam contidas nele, certo? Nós realizamos descrições de várias figuras, ok? Realizem a tarefinha que está indo para vocês. A prof adorou dar mais uma aula de língua portuguesa a vocês. Tchau e até a próxima aula! Volta às aulas! O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Vem aí, História. Bom dia, crianças! Preparado para a nossa aula de História? Espero que sim! Então, eu sou a professora Andresa e o tema hoje da nossa aula, melhor, os temas da nossa aula são da vida nômade à sedentária e a importância da água para a sobrevivência dos grupos humanos. Eu tenho certeza que vocês devem já, nômade, sedentário, vocês já estão lembrando que vocês já tiveram essa aula o ano passado. Então, agora vocês vão pegar o caderninho do Vem Aprender. Lá no caderninho vocês vão colocar lá disciplina de História e os dois temas da nossa aula. Vamos lá, segundo ciclo, rapidinho. Da vida nômade à sedentária e a importância da água para a sobrevivência dos grupos humanos. Então, registrem lá. Por que eu devo registrar? Para quando eu precisar, eu me lembrar da aula da professora Andresa. Eu lembrar lá, quando eu estiver lá na sala de aula com a professora na escola, o que a professora Andresa trabalhou, quais foram o tema, qual o assunto, qual a dúvida que ficou. Certo? Então, copiem lá bem rapidinho, que vocês já estão no segundo ciclo e eu sei que vocês copiam rapidinho. Certo, pessoal? Então, podemos passar? Então, vamos agora ver quais são os nossos objetivos. Então, os objetivos da nossa aula é compreender o homem como sujeito histórico e identificar as diferenças culturais dos primeiros grupos humanos. Os objetivos não precisam vocês copiarem. Os objetivos é só para vocês saberem o que nós temos que atingir no final da aula, certo? Então, eu vou passar aqui duas imagens com duas frases. Uma é uma pergunta, o que é a pré-história? E a segunda é a África, o berço da humanidade. Vocês já ouviram falar alguma coisa assim?
Então vamos começar lá. O que é pré-história? No passado vocês aprenderam que a pré-história é o início da história, né? Que ela se divide nas fases paleolítica, neolítica. Então vocês já tiveram esse início da pré-história, que é o comecinho. É a mesma coisa quando a gente dizia a pré-escola, né? Que era o início da vida escolar de vocês. E a pré-história é isso, é o início da história. Quando eu falo em pré-história, eu garanto que vocês lembram lá dos homens das cavernas, as pinturas rupestres, não é isso? Até mesmo os dinossauros, que é um pouquinho antes dos homens, né? Então, sempre quando falo em pré-história, vocês lembram disso. E quando eu falo nessa imagem, olha que linda, que a África é o berço da humanidade. Por que será que nós falamos que a África é o berço da humanidade? Vocês lembram o porquê? Porque foi lá na África que foi encontrado o fóssil mais antigo. Então, com teses lá, os historiadores, os paleontólogos, os arqueólogos fizeram uma teoria que foi da África que surgiu os homens, da África que eles migraram para todos os outros continentes, povoando os outros continentes, inclusive nós aqui da América, né? Aqui do Brasil. Então, por isso que a África é considerada o berço da humanidade, devido a esse fóssil mais antigo ter sido encontrado lá no continente africano. Certo? Lembraram um pouquinho do que nós vamos estar trabalhando? Então, agora, vamos voltar para o caderno. E a professora quer que vocês façam esse quadro no caderno, escrito a lápis, imagem 1, imagem 2, pule mais ou menos umas 5 linhas, não precisa muitas linhas. Por quê? Porque agora a professora vai mostrar uma imagem para vocês e a professora quer que vocês vejam as diferenças e as semelhanças não, perdão, só as diferenças de cada imagem. E registre na imagem 1, o que vocês estão vendo que não tem na imagem 2 e na imagem 2 o que vocês estão vendo que não tem na imagem 1. Então, vou deixar a imagem aqui para vocês agora parem ali olhando e dar tempo de vocês registrarem. Prestem bem atenção, gente, na paisagem, no que eles estão carregando. Se não dá a impressão que eles estão em movimentos, como as suas características. Na outra imagem, vejam o que eles estão fazendo, como é a paisagem, aonde eles estão. Então, vão lá escrevendo bem bonitinho aí no caderno de vocês. Deu certo, pessoal? Conseguiram? Escreveram aí? Então, aqui na mesa, a professora também fez um quadro para ela, olha. Só que o meu não está escrito aqui imagem 1 e imagem 2, mas aqui vai ser a imagem 1. Então, vamos voltar lá na imagem 1. Na imagem 1, não dá a impressão assim que eles estão o quê? Em movimento? Que eles estão andando? Isso mesmo, na imagem 1, esses povos aí, eles não tinham uma moradia fixa. Eles andavam de um lugar para o outro, eles migravam para em várias regiões. Lembram lá? Vocês já tiveram isso. Então, eles não tinham uma moradia fixa. Eles iam de um lugar para o outro, eles não tinham uma moradia fixa. Daí, que outra imagem ali que outra característica que vocês conseguem ver? A paisagem. Vocês estão vendo que a paisagem nessa primeira imagem, ela não é modificada, que ela é natural, ela não é modificada? Então, a paisagem é natural, ela está do jeitinho que ela foi. O homem não parece característica que o homem tenha ali modificado nada, tá? Naturalzinho. Outra coisa que a professora quer chamar a atenção de vocês, vejam que ali eles estão carregando alguma caça. Viram ali que eles estão carregando a caça? Eles estão se movimentando, carregando o seu alimento. Por quê? Porque eles eram caçadores e coletores. O que será que quer dizer isso? Caçadores e coletores. Eles não plantavam
e eles também não criavam animais, eles não pastoreavam. Então eles precisavam o quê? Eles precisavam ir para um lugar onde tivesse alimento e onde tivesse caça. Por isso que eles não tinham uma moradia fixa. Por isso que eles iam para o quê? Para todos os lugares, né, onde eles conseguissem alimentos. O que mais que vocês estão vendo ali? Ah, vocês estão vendo eles utilizarem lá o fogo? Vocês estão vendo? Não, né? Porque nesta fase aí, eles ainda não estavam utilizando o fogo. Então, vocês vejam ali, eles não utilizam o fogo. Então, geralmente, os alimentos deles eram crus. Por isso que eles têm essa mandíbula assim tão forte, assim, tão saliente, porque eles precisavam ter uma mandíbula forte para eles comerem a carne cru. E o corpo, vocês falam, professora, mas o corpo deles é cheio de pelo? Sim, porque eles ainda não estavam nessa fase utilizando o fogo. Então, eles precisavam ter o corpo cheio de pelo para o quê? Para se aquecerem. Então, por isso que eles têm o corpo cheio de pelos. Vão dizer, mas são os macacos. Não, não são. Eles são primatas, mas não são os macacos. Agora, vamos ver lá na segunda imagem. Na segunda imagem, você dá a impressão que eles estão assim indo para vários lugares ou eles estão parados no mesmo lugar? Estão parados, né? Então, eles têm o quê? Uma moradia fixa. Eles possuem uma moradia fixa. Eles ali, vocês já estão vendo que eles estão construindo suas casas, né? Eles não saem mais migrar para outros lugares, eles começam o que? A se estabelecer numa região. Eles passam a ter uma moradia fixa. Outra coisa, a paisagem foi modificada? Foi, né, pessoal? E foi modificada bastante. O que vocês estão vendo ali? Que elas já estão vendo construções de casa, né? Tem ali as plantações, onde eles fazem os alimentos, o terreno foi preparado. Então, a paisagem foi o quê? Modificada. Também, agora eles passam. Se eles estão num lugar fixo, eles não são mais caçadores e coletores. Eles o quê? Eles começam a plantar seu próprio alimento. Então, eles passam a plantar o seu próprio alimento e pastorear. O que é isso? Criar animais. Então, agora eles viram que eles não precisam ir numa região ou outra para caçar, para colher. Então, eles plantam. Como que eles chegaram nessa noção de plantação ali? Eles viram uma sementinha que caiu no chão, que brotou e deu origem a outra planta. E que ali, então se eu plantar a sementinha, eu vou ter o quê? Eles começam a fazer a agricultura. E o animal, se eu consigo ali, capturo um animal vivo, coloco ele num lugar que nós chamamos de pastorear, ali eles tinham um alimento para eles, não precisavam eles sair em várias regiões. Então, eles começam numa região só. E, claro, o que está bem mostrando ali, a utilização do fogo, né? Então, eles passam a usar o fogo para se alimentarem, eles passam a usar o fogo para se aquecerem, para fazerem assim, algumas ferramentas. Então, eles começam a utilizar o fogo. E isso, a partir do momento que eles passam a utilizar o fogo, o que acontece, pessoal? Eles também, vocês veem que a estrutura deles começa a ficar diferente. Agora eles já passam a se alimentar com uma carne mais cozida, né? Então, essa carne, ela não precisa uma mandíbula tão forte. O corpo deles não precisa mais de tanto pelo, porque agora eles já estão começando a fazer roupas, já estão se aquecendo com o fogo. Então, a estrutura física dos primatas começam a se assemelhar à nossa. Certo? Então, vamos ver lá. Na imagem 1, nós colocamos lá que eles não tinham moradia fixa, que a paisagem é natural, que eram caçadores e coletores e não utilizavam o fogo. E vocês sabem como que nós chamamos esses povos? Como ele é classificado? Ele é classificado em nômade. Deixa o professor só pôr uma fitinha.
Eles são os nômades, pessoal. Vocês já viram ano passado, né? Foi trabalhado bastante com vocês os nômades. Então, vocês viram que os nômades, eles não têm moradia fixa. Sempre quando vocês forem lá falar em nômades, pensem, lembrem da professora Andresa dizendo que eles não têm moradia fixa, certo? Então, eles não têm, a paisagem era sempre natural e caçadores e coletores. Se vocês souberem isso daí, tá 10. E a outra, na imagem 2? Então, tinham moradia fixa, paisagem modificada, plantavam seu próprio alimento e utilizavam o fogo. Então, como que nós chamamos esses povos? De sedentários, né? Então, aqui agora nós temos os sedentários. Sedentários, vocês lembram alguma coisa quando a gente fala em sedentário? Tenho certeza, aquele preguiçoso que não gosta de fazer exercício, professora. Mais ou menos isso. Sedentário vem do quê? De você ficar num lugar fixo, de você não se movimentar. Por isso que a gente, quando alguém não gosta de fazer atividade física, a gente diz que ele é sedentário. Mas aqui, esses povos são chamados de sedentário porque eles ficam num lugar fixo. Eles se fixam numa região e nessa região eles começam a se estabelecer, a criar, a pastorear, a fazer suas casas, a criar suas famílias numa determinada região. Certo, pessoal? Deu para vocês entenderem bem essa partezinha dos nômades e sedentários? E vocês viram, por que será que os nômades passam a ser sedentários? Vamos voltar aqui na TV? Por quê? Porque eles começam a escassez de alimentos, né? Eles começam a não ter os alimentos e eles começam a notar que perto dos rios é aonde tem abundância de alimento, de que se fosse plantar ali, nasce melhor do que você plantar numa região árida. Então, eles vão para os rios e ali eles começam a se estabelecer. E agora nós vamos ver como que se deu essa evolução lá dos homens da caverna, quando eles ainda estão para a caverna, até a formação das cidades de hoje. Vamos lá ver? Então lá, olhem essa primeira imagem. Vocês reconhecem? Vocês poderiam dizer que essa imagem é da pré-história? O que vocês acham? Ou não? Poderia ser uma fazenda? Mas não, ela é da pré-história, pessoal, uma imagem da pré-história. Porque com o domínio do fogo, a domesticação de animais e o cultivo da agricultura passam a se fixar em um lugar, formando aldeias. Então, primeiro eles foram lá nas cavernas, daí começou a formar aldeias e cada um começa a ter uma função. Então, se vocês olharem lá a imagem, olha, as mulheres já estão cozinhando, com as crianças perto, então começam a cuidar das crianças. Os homens vão para as plantações, na criação dos animais, começam a fazer instrumentos, uns começam a construir as casas. Então, cada um passa a ter uma função, né? Antes, cada um fazia, vamos dizer assim, o que queria, né? Agora aqui eles já começam a ter uma organização, certo? E vocês, uma coisa que a professora quer destacar, que desde lá dos nômades, eles sempre viviam em grupos, pessoal. Então sempre eram os grupos lá dos nômades, já tinha um grupo que ia para determinado lugar, então eles já viviam em sociedades. E agora a sociedade começa a ter uma organização. E aqui, vocês verem alguma evolução daquela imagem que a professora mostrou para essa? Sim, né? Aqui já está mais estruturado, já não parece mais uma aldeia, aqui já está virando o quê? Um vilarejo, né? Então, começam a surgir pequenos povoados com diferentes tipos de construções e uma outra maneira de se organizar, geralmente nas margens dos rios. Tanto é que nessa imagem a gente pode ver como o rio está em destaque. Sempre, quando nós estivermos estudando povos antigos, o rio vai ser sempre em destaque, porque o rio é um presente para eles. Então, o rio, todas as grandes cidades
da história antiga ou da pré-história, vão se originar em torno do rio, pela vida que o rio proporciona para eles, né? Para o plantio, para os animais. Aqui vocês verem que já tem certos canais levando a água para esse vilarejo. Já estão, antes da primeira imagem que a professora mostrou, eram casinhas de madeira, de palha. Aqui já estão mais estruturadas as casas, então teve uma grande evolução da primeira imagem que a professora mostrou. E com isso, o que passa? Cada um começa a fazer uma atividade, né? Então, se vocês verem aqui, vocês conseguem ver quantos tipos de trabalho nós temos aqui. Nós temos ali o homem pescando, trabalhando com os canais de água, ou mesmo pegando a água nos baldes, as mulheres lavando roupa, os jarros para cozinhar, os homens plantando, olha aqui, carregando a matéria-prima, fazendo instrumentos. Os animais, eles começam aqui já a usar os animais até mesmo para transporte. Então começa, e com isso cada um vai indo para uma atividade, sabe, pessoal? Como assim, eu sei fazer jarros. O vizinho, ele é bom no plantio, ele tem uma plantação grande lá de trigo. Então o que eles faziam? Mas eu tenho um monte de jarro, mas eu não tenho trigo. Ele tem o trigo, mas não tem o jarro. Então começa a haver essa troca. Eles começam a se trocar entre si. E assim origina o quê? O comércio. Começa o comércio. Cada um vai oferecendo o seu produto em troca do outro produto da outra pessoa. Nessa imagem aqui, essa planta que está aqui no cantinho é o que nós chamamos, essa aqui, ó, que está aqui no cantinho, é o papiro, que eles vão usar para fazer o papel no Egito. Certo, pessoal? Então vejam lá. Então o que acontece? Surgem assim as divisões de trabalho e novas formas de se tomar decisões, né? Então agora eles estão mais, vamos dizer assim, até civilizados, né? Já estão numa estrutura que nós conhecemos de sociedade, né? Então eles começam a tomar suas decisões. Então vocês vejam lá que nós saímos do homem da caverna e fomos parar aonde? Lá já nas formações das cidades. E a escrita, a professora falou como que surgiu lá, como que se deixou de ser nômades para sedentário, como surgiu o trabalho, como surgiu o comércio e a escrita. Quando que vocês acham que surgiu? Quando? Quando que vocês acham? Será que foi quando o homem surgiu, no surgimento do homem? E se eu mostrar este desenho aqui, vocês vão dizer para mim que é uma forma de escrita? Sim ou não? O que vocês acham? Que? Eu acho que não é, professora, é desenho. É uma forma de desenho. Muito bem. Mas não é não. Isso é uma forma de escrita. Por quê? Porque qual é a função da escrita? A função da escrita é nos passar uma mensagem, não é? Então, e aqui vocês conseguem ver a mensagem que está sendo passada? Olhem lá. Eu deduzo que aqui seja a tribo inimiga, porque vocês vejam que eles fizeram com cara de mal. E aqui eles estão fugindo dessa tribo inimiga. Vocês podem ter uma outra interpretação. Aqui o que nós temos? Vários animais. E aqui eles o quê? Caçando esses animais. Transmitiu uma mensagem para nós? Transmitiu. Isso aqui é uma imagem o quê? Rupestre. Uma imagem dos homens da caverna, né? Que transmitiu uma mensagem. Então a primeira forma de escrita que nós temos é essa, é da pintura rupestre. Que aos poucos, né, pessoal, mas vocês dizem, mas não é, professora. Eu quero saber aquela escrita que a gente vai usar com o quê? Símbolos. Então, como que surgem os símbolos? O uso de símbolos inicia-se com os povos sumérios e eles desenvolveram a escrita cuneiforme por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Olhem, lembram lá daquela primeira aldeia que eu mostrei? Agora olhem essa estrutura, já tem um templo, olhem a vestimenta deles, né, pessoal? Linda essa cidade, né, dos sumérios.
E aqui a professora trouxe o alfabeto sumério, que é feito com o quê? Com uma cunha. Ele é chamado de cuneiforme porque eles usavam uma cunha. Olha a caneta. O que vocês acham dessa caneta, hein, pessoal? Vocês reclamam aí de escrever com caneta e lápis, tudo maciozinho, ó. Eles usavam essa cunha numa barra de argila, de barro mole. E ali eles iam fazendo a escrita. Depois vieram quem? Os egípcios. Os povos egípcios também começaram a elaborar suas escritas. Criaram a escrita hieroglíficas com desenhos e símbolos, sendo mais complexa. Então agora eles, além dos símbolos, eles usam desenhos. E ela é tão complexa ainda, pessoal, que muitos historiadores e arqueólogos ainda sentem um pouco de dificuldade em traduzir algumas escritas hieroglíficas. Aqui eu trouxe o alfabeto egípcio. Que tal vocês escreverem o nome da professora da sala aí de vocês em egípcios, em hieroglíficos? Desafio. Vocês podem depois voltar e estar vendo aí como que era esse alfabeto. Daí vieram os gregos. Foram os pioneiros na escrita com o alfabeto e seu sistema foi fundamental para o mundo moderno. Então aqui a professora trouxe uma foto de Atenas, né? E eu presto atenção para vocês verem as primeiras letras do alfabeto. A primeira letra do alfabeto é o alfa e a segunda é o beta. Se eu juntar o alfa com o beta, o que eu vou ter? O alfabeto, né? Então, os gregos, né, eles foram fundamentais para a nossa escrita também. Nós temos muitas palavras que são originais do latim. Então, muita escrita de muitos países são baseados no latim. Mas tem outras aqui que nós não conhecemos, então não chegamos na nossa. E agora, vocês conhecem essa letra aqui? Conhecem? É o nosso alfabeto, só que esse alfabeto aqui, ele é alfabeto romano ou latino. Ele só possui, por que latino? Porque vem do latim. E ele só possui letras maiúsculas, a caixa alta, como nós chamamos aí na escola, né? Não tinha letra minúsculas. Então, foram assim que foi surgindo a nossa escrita, o nosso alfabeto. E agora eu quero convidar vocês para nós fazermos uma atividade junta. Essa atividade aqui é uma linha do tempo da evolução da escrita. Vamos lá? Então, pessoal, vamos fazer uma linha do tempo? Então, se vocês olharem aqui na mesa da professora, a professora colocou lá 4000 AC. O que é AC? Antes de Cristo. Porque nosso calendário nós contamos a partir do nascimento de Cristo. Então, tudo o que aconteceu antes do nascimento de Cristo, nós falamos que é AC. E ele começa numa ordem decrescente, do maior para o menor. Então, aqui nós temos pinturas rupestres, daí vem a escrita cuneiforme, o hieroglifos há 2000 a.C., nascimento de Cristo, o alfabeto latino, romano, né? E os emojis. Já vou explicar o que são esses emojis. Então, a professora aqui vai mostrar duas imagens aqui para vocês. Qual que vocês acham que é a primeira que deve ir lá para a pintura rupestre? Qual que vocês acham? Será que é essa aqui? Ou essa? Aqui, né, pessoal? A imagem lá onde que tem lá, que lembra os hominhos da caverna. Então, a primeira forma de escrita que nós temos são o quê? As pinturas rupestres. Daí vem a escrita, a escrita cuneiforme. Tá teimoso, não quer parar? A escrita cuneiforme. Qual dos dois vocês acham que é a escrita cuneiforme? Olha lá, a escrita cuneiforme não usava-se desenhos. Lá dos sumérios, muito bem. A escrita cuneiforme. Daí vem os hieroglifos, né? Olha lá, essa que é a dos egípcios, essa tá fácil. Essa aqui eu quero ver vocês escreverem o nome lá da professora de vocês nos hieroglifos. Será que vocês conseguem, né? Então, tá fácil, né?
Bem facinho, então, olhem lá. Prestem bem atenção nessas imagens, pessoal, porque vocês vão ter que... Teimoso. Agora, sobrou. Temos aqui nascimento de Cristo, né? Que no calendário cristão, que nós começamos a contar. Daí temos o alfabeto romano. Ah, não tá trocado aqui, pessoal. O alfabeto romano é para cá. E aqui que vem o nascimento de Cristo. O alfabeto romano é antes do nascimento de Cristo. Com o que? Letras maiúsculas. E nascimento de Cristo. E agora? Conhecem esse daqui? Vocês já viram? Já usaram? São os emojis, né? E lembram lá quando vocês falaram para mim que vocês pensaram que as pinturas rupestres não eram uma forma de pintura? Estão lembrados? Então vejam que legal, nós iniciamos com as pinturas rupestres, que era uma forma de desenho, e terminamos com 2000 depois de Cristo, do nascimento de Cristo, com o quê? Com desenhos. Então, é uma forma de escrita? É. Se eu quero escrever que eu estou zangada, eu preciso escrever braba? Não, simplesmente eu vou fazer o quê? Uma carinha braba. Será que não quer parar muito de pezinho? Aí. Então, aqui a professora segura. Então, aqui nós fizemos uma linha do tempo. Nós começamos lá, nas pinturas rupestres, escritas cuneiformes, com os hieroglifos, o alfabeto e terminamos com os emojis. Certo, pessoal? Então, vamos voltar agora aqui para a nossa tela, para vocês pegarem o caderninho e no caderninho lá vocês apagarem lá onde estava escrito imagem número 1, colocarem nômades e na imagem número 2 vocês colocarem sedentários. Façam bem bonitinho esse quadrinho porque vocês vão precisar dele para vocês fazerem o quê? A tarefa que a professora já vai explicar. Vamos ver nossos objetivos? Compreender o homem como sujeito histórico, identificar as diferenças culturais dos primeiros grupos humanos. Compreendemos o homem, né? E também identificamos as diferenças culturais. E agora, vamos ver qual vai ser a tarefa. Como boa professora, tem que ter uma tarefa. Então, número 1. Pinte no mapa mundi qual é o continente considerado o berço da humanidade. Lembram lá daquela frase que eu coloquei? E no quadro abaixo, descreva as diferenças entre os povos nômades e sedentários. Só copiar do caderno, já está no caderno. E o 3, em relação ao surgimento da escrita, numere a sequência cronológica correta, a linha do tempo que a professora fez. Então a atividade está bem fácil, bem simples, tudo que foi abordado aqui na aula. Espero vocês para a próxima aula que nós vamos visitar. Vocês querem visitar o Egito comigo? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos praticar um pouquinho das operações? Então vamos! Hoje nós vamos fazer a adição e a subtração. E hoje a professora trouxe aqui esta adição para a gente começar a relembrar como que a gente faz. Depois vai aparecer na telinha uma operação para você fazer sozinho. Você vai copiar no seu caderno, vai resolver e depois a gente volta para corrigir. Combinado? Então vamos começar com esta aqui? Bem, eu tenho aqui o quadro valor do lugar, né? Com todas as ordens que nós já conhecemos. Esse número começa na unidade de milhar, termina na unidade simples. Para a gente resolver a operação, vamos começar pela menor ordem, que é a unidade. Então, a soma é juntar quantidades, não é verdade? Então, eu vou juntar 3 mais 7. Quanto é 3 mais 7? Isso, é 10. Mas eu posso colocar o 10 aqui? Não, eu não posso colocar o 10 ali. Eu vou colocar o 0 do 10 e o 1 do 10 é uma dezena. Vai lá para a ordem da dezena. Então, a professora coloca ele aqui em cima, ó, uma dezena, ok? Agora, vamos somar as dezenas.
Eu tenho 4 mais uma. 4 mais uma dezena são 5 dezenas. Muito bem. Vamos agora para a ordem da centena. Eu tenho 4 mais 9. 4 mais 9 dá quanto? Isso, ó, tem gente contando no dedinho. Tudo bem, não tem problema. Pode usar os dedinhos. 4 mais 9 são 13. Posso colocar 13 aqui juntinho na centena? Não posso. Então, eu vou colocar só o 3 e o 1 vai agrupar aqui na unidade de milhar, porque, né, o 1 do 13 centenas vale uma unidade de milhar. Então, eu agrupo ela aqui em cima. Agora, eu vou juntar os números que estão na unidade de milhar. 1 mais 2 mais 1 são 4. Então, a minha operação 2.403 mais 1.947 deu 4.350. Agora é a tua vez. Vai aparecer para você aí na telinha uma operação de adição que você vai copiar e tentar resolver sozinho. Daqui a pouquinho eu volto para corrigir. Vamos lá? aí, crianças? Conseguiram resolver? Muito bem! Agora vamos corrigir com a professora? Então vamos lá! Aí, a nossa operação corrigida, né? 3.294 mais 2.056 são 5.350. Muito bem, crianças! Conseguiram resolver? Ótimo, parabéns! Se você acertou, meus parabéns! Se você errou e apagou para arrumar e consertou, também, ó, meus parabéns! Bem, agora nós vamos fazer uma subtração. A professora trouxe essa subtração para a gente fazer juntos. E logo mais, daqui a pouquinho, vai aparecer outra aí na telinha para você tentar resolver sozinho. Combinado? Então vamos acompanhar aqui com a professora no quadro o valor do lugar que a gente já conhece. Eu tenho 5.028 para retirar menos 2.184. Bem, quando a gente faz uma operação de subtração, a gente tem que ter a certeza, né, ou tem que lembrar que o número que está em cima, a gente chama de diminuendo, esse número é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu possuo. O número que está embaixo, que se chama subtraindo, é o número que eu quero retirar. Tudo bem? Combinado assim? Então vamos lá. Começamos também pela menor ordem, que é a ordem da unidade. Eu tenho 8 e retiro 4. Posso retirar 4 de 8? Posso. Vai sobrar 4. Isso mesmo, muito bem. Agora vamos para a ordem da dezena. Eu tenho 2 dezenas. Preciso retirar 8. Eu posso retirar 8 se eu só tenho 2? Não consigo, né? Então, nós vamos ter que fazer uns agrupamentos aqui. Eu preciso reagrupar com o vizinho, mas o vizinho não tem nada para me ajudar lá. Então, eu vou para o outro vizinho, que é a unidade de milhar. Eu quero emprestar uma quantidade para esse 2 das 2 dezenas, porque eu não posso tirar 8 se eu só tenho 2. Vou emprestar aqui do vizinho, mas o vizinho não tem. Então, eu vou lá para o outro. Aqui tem. O 5 vai emprestar uma unidade de milhar inteira
para a centena, para ficar 10 centenas. E o 5, como tirou 1, ficou com 4 unidades de milhar. Agora eu tenho 10 centenas. Posso emprestar uma centena para a dezena aqui? Posso. Eu empresto e aqui fica 9. Muito bem. Agora eu tenho 12 dezenas. Eu posso retirar 8 se eu tenho 12? Posso. Quanto sobra se eu retirar 8 do 12? Isso, muito bem, ó. Sobram 4. Agora eu quero retirar 1 do 9. Posso retirar 1 de 9? Posso, vai sobrar 8. Isso mesmo, né? Bem simples. Quero tirar 2 de 4. Posso retirar 2 de 4? Posso, e vai sobrar 2. Então, a nossa operação, 5.028 menos 2.184, ficou em 2.844. Muito bem, agora vai aparecer na telinha para vocês uma operação para vocês copiarem e tentarem resolver sozinhos. Daqui a pouquinho eu volto para corrigir. Combinado? Então vamos lá! Bem, crianças, conseguiram resolver? Ótimo! Então vamos corrigir para ver se você acertou? Vamos lá com a professora. Então tá aí, né? O 2.083 menos 1.235 deu 848. Olhe bem como é que ficou a correção. Olha como que a professora fez os agrupamentos, né? O 8 emprestou lá por 3, ficou 1, o 8 virou 7. Observe que lá na unidade de milhar, o 2 emprestou 1 para ficar 10, então o 2 virou uma unidade de milhar. Veja se essa correção que a professora fez está aí no seu caderno. Se não tiver, arruma, ok? Muito bem, crianças! Parabéns se você acertou e parabéns também para aqueles que erraram, apagaram e arrumaram, né? Que o mais importante é a gente tentar fazer. Se a gente erra, a gente apaga e arruma, não tem problema nenhum. Gostaram? Então tá bom, a gente fica por aqui. Um beijinho e até a próxima!